Olá, meus amigos! Mais uma aula de Direito Administrativo, Carreiras Jurídicas, maravilha! E o meu nome é Leonardo Torres e mais uma vez é um grande prazer, é uma grande satisfação estar com você em mais uma aula. Antes de tudo, lógico, a frase do dia. Vamos a ela aqui, gente, a frase do dia, tão aguardada. Frase do dia, cadê você? Vamos lá, apareça! Antes da frase do dia, os contatos. Contatos para que você entre em contato, agora sim a frase do dia. Tá aqui. Olha que frase bacana, hein? Imagine uma nova história para a sua vida e acredite nela! Paulo Coelho, lá o mago Paulo Coelho, amigo do Raulzito, muito bem, gostei, toca Raul, legal. Gente, na aula passada estávamos aqui a tratar do que ainda do tema responsabilidade civil do Estado. Vamos tratar agora aqui, gente, ó, dos prazos prescricionais, né? Prazos prescricionais, ou seja, quanto tempo que a vítima, que o lesado tem para demandar contra o Estado e quanto tempo que o Estado tem, se é que ele tem um tempo, para propor ação regressiva. Venham comigo então, coloque assim, gente, ó, venham comigo. Prazo prescricional contra a vítima, contra o lesado, e o prazo prescricional contra o Estado. Quanto tempo que o lesado tem para demandar contra o Estado? Gente, cuidado por quê? Esse prazo prescricional contra o lesado, quando o dano ele era provocado pela fazenda pública, ele sempre foi definido por um decreto-lei. Decreto-lei novíssimo, o Decreto-Lei 20.910 de 32. E de acordo com tal decreto-lei, gente, se o dano fosse provocado pela fazenda pública, a vítima tinha um prazo de 5 anos, para demandar, para propor uma ação contra o Estado. Mas calma lá, professor, por que o prazo prescricional é contra o lesado? Aliás, professor, o que é um prazo prescricional? Gente, prazo prescricional, até em prol da segurança nas relações jurídicas, é fundamental que o titular de um direito, ele faça tal direito valer, né? Enfim, num prazo prescricional, num prazo legal. Até para que os direitos não sejam eternos, o direito não socorre aquele que dorme no ponto, o direito não socorre aquele vacilão. Fundamental que o titular de um direito, ele tem um prazo para requerê-lo, para deduzi-lo em juízo, tá? Então, basicamente, é o prazo aqui, por exemplo, que a vítima tem para propor uma ação contra o Estado e para buscar uma indenização. Tecnicamente falando, prescrição é um prazo para que se deduza uma pretensão em juízo. Legal. Muito bem, mas enfim, por que um prazo contra a vítima, gente? Porque, na verdade, esse prazo aqui ele flui contra a vítima. Se transcorrer o prazo aqui de 5 anos e a vítima não se coçar e não demandar contra o Estado, ela não poderá mais pleitear em juízo uma indenização, ok? Só que foi promulgado, gente, o novo Código Civil, tá? Novo, né? Já tá velho, já é 2002, né? E o artigo 206 do Código Civil, ele reduziu, gente, drasticamente prazos prescricionais, tá? E ele falou o seguinte, não, que a partir de agora, ó, prazo prescricional no que tange responsabilidade civil são 3 anos, 3 anos. Qual foi a celeuma criada, a dúvida, enfim, o debate? E agora, hein? Será que o novo Código Civil, ele trata aí do prazo prescricional de danos provocados apenas por particulares, né, já que é uma lei civil, ou será que ele também abarca eventuais danos provocados pela fazenda pública e a vítima então teria 3 anos para propor uma ação também contra o Estado? Gente, o STJ decidiu o quê? Quando o causador do dano for a fazenda pública, já que há uma norma especial, né, lex specialis derrogar lex generalis, ou seja, a lei especial ela preponderará frente à geral, que é o Código Civil, quando o dano for provocado pela fazenda pública, você desconsidera o Código Civil e você aplica o decreto-lei, tá? Dano provocado pela fazenda pública, ainda assim aplicaremos o quê? O decreto-lei. A vítima tem 5 anos para demandar em juízo. Ok? 5 anos. Ok? Legal. Agora cuidado, hein? E contra o Estado, quanto tempo que o Estado tem para a propor ação de regresso? Cuidado por quê, gente? Ó, se o dano provocado pelo Estado for apenas um ilícito civil, se o dano provocado pelo Estado, aliás, se o dano provocado ao Estado, né, pelo agente público, for apenas um ilícito civil, nesse caso, o agente público, ele será regido pelo Código Civil. E o Estado ele tem o quê? 3 anos, gente, para propor ação regressiva contra o agente público. Artigo 206 do Código Civil. Então espera um pouquinho, deixa eu ver se eu entendi. Se o agente público que provocou o dano, se esse dano decorreu apenas de um ilícito civil,
não era crime, não era ato de improbidade, nesse caso o Estado ele tem o quê, gente? 3 anos para a propor ação regressiva contra o agente público, de acordo com o Código Civil. Agora, se o dano provocado pelo agente público ao Estado decorreu de um crime ou de um ato de improbidade administrativa, daí nesse caso aplicaremos lá o artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal. Nesse caso é o que, gente? Imprescritível, tá? Imprescritível. Imprescritível. Não entendi, vou explicar. Então vamos lá, gente. O agente público que provoca o dano à vítima, o Estado a indeniza a vítima e depois se volta e propõe uma ação regressiva contra o agente público. Se esse dano provocado pelo agente público, que no final será, né, custeado pelo Estado, e depois ele propõe uma ação regressiva contra ele, mas enfim, se esse dano provocado pelo agente público decorreu apenas de um ilícito civil, não foi crime nem ato de improbidade, o Estado tem o quê? O Estado tem o quê? Tem 3 anos aqui, ó, 3 anos para propor ação regressiva contra o agente público. Agora, se o dano provocado pelo agente público, ele, além de um ilícito civil, também for um crime ou um ato de improbidade, nesse caso aí, o Estado ele tem toda a vida para demandar contra o agente público, para propor ação regressiva, é imprescritível, ok? Legal. Outro ponto importante, coloquem assim, gente, 7. Causas excludentes. Causas excludentes. Causas excludentes da responsabilidade civil do Estado, gente. Quais são as situações que, se forem observadas, farão com que o Estado lave as mãos, não responda por nada? Não se esqueçam que qual que é a regra? Responsabilidade objetiva, teoria do risco administrativo, o Estado responderá objetivamente, só que pode opor uma causa que exclua a sua responsabilidade, hein? Estas causas excludentes, elas não podem ser alegadas quando se tratar da teoria do risco integral, tá? Se for teoria do risco integral, naquelas situações pontuais que já demonstramos, não se fala em causa excludente da responsabilidade. Somente cabe aqui na teoria do risco administrativo. Legal. Vamos lá, gente, venham comigo. Qual que é a primeira causa que excluirá a responsabilidade civil do Estado? É o caso fortuito. Caso fortuito. O que é o caso fortuito, gente? É fácil. O caso fortuito é um evento da natureza, inesperado e imprevisível, que afasta a responsabilidade civil do Estado. Gente, caso fortuito é um evento da natureza. Inesperado e imprevisível, que afasta a responsabilidade civil do Estado. Por exemplo, um tsunami. Aqui, ó, por exemplo, um tsunami. Gente, tem cuidado por quê, ó? Cuidado por quê? Se for um evento natural, inesperado e imprevisível, nesse caso o Estado, ele não arcará com nenhuma indenização. Agora, cuidado, hein? Se for um evento natural, só que era previsível e o Estado ele não tomou medidas para tentar atenuá-lo, ele responderá pela omissão. Exemplo aqui de Santa Catarina, gente. Tivemos lá no município de Xanxerê, oeste catarinense, 2015, um tornado que devastou a cidade, devastou o município. Só que havia um equipamento meteorológico que pertence ao Estado, quebrado há meses, que se estivesse funcionando, ele poderia alertar os moradores daquele evento meteorológico e eles poderiam o quê? Poderiam lá minimizar os danos. Será que nesse caso de Xanxerê, será que o Estado aqui de Santa Catarina poderia alegar uma causa excludente da sua responsabilidade, aqui o caso fortuito? Não por quê, gente? Minha opinião, tá? Não porque ele foi omisso, existia lá o equipamento meteorológico quebrado, que se estivesse em funcionamento, os danos poderiam ser atenuados. Então, nesse exemplo de Xanxerê, gente, aqui em Santa Catarina, eu vislumbro uma responsabilidade subjetiva do Estado, porque ele foi omisso ao não prestar uma atividade lá adequadamente, ok? Ao não consertar o equipamento. Temos aqui também, gente, ó, a força maior. Força maior é um evento humano, inesperado, imprevisível, que também afasta a responsabilidade civil do Estado, gente. Evento humano, inesperado, imprevisível, que também afasta a responsabilidade civil do Estado. Gente, por exemplo, uma greve no transporte coletivo. Sou advogado, tinha um encontro lá, uma reunião com um cliente às 10 da manhã, fui lá no ônibus, no ponto de ônibus, o ônibus não passava, greve inesperada do transporte coletivo, uma greve relâmpago,
perdi lá o cliente, né? Perdi o compromisso, o cliente não gostou, achou outro advogado, tive um prejuízo de 10 mil reais. Será que eu poderia pleitear, gente, uma indenização do município? Não, porque evento humano, inesperado e imprevisível, que afasta a responsabilidade civil do Estado. E lógico, né, gente, por que nós não podemos responsabilizar o Estado por eventos naturais e humanos inesperados e imprevisíveis? Porque, caso contrário, nós iríamos alçar o Estado como segurador universal. Isso né, não é razoável. Agora, cuidado, hein? Se for um evento humano e que provoque danos e o Estado foi omisso nesse contexto, ele responderá pela omissão. Por exemplo, ó, temos uma universidade pública no Rio de Janeiro, foi um caso bem conhecido. Universidade pública do Rio de Janeiro, um dos campi na Baixada Fluminense, não lembro o município, e me parece que os alunos, professores e servidores do período noturno, eles eram assaltados praticamente todas as noites. Então o pessoal saía da universidade e tal, pública, professores, alunos e servidores eram assaltados. Ok. A reitoria desta universidade encaminhou diversos ofícios para a polícia militar da região, né? Para o batalhão da PM da região. Ô PM, mantém aqui uma viatura, tem que ter uma viatura aqui, todo dia o pessoal é assaltado, tem arrastão. E a polícia militar não fez nada, colocou viatura nenhuma ali, gente. Nesse segundo caso aí, após reiteradas comunicações da universidade para a polícia militar, né, órgão do Estado, e o Estado nada, será que as vítimas poderiam pleitear uma responsabilidade civil do Estado por eventuais eventos humanos? Poderiam sim, porque o Estado foi omisso e ele responderá por essa omissão. Ok? Legal. Vamos lá, gente, ó. Temos também aqui, além aqui do caso fortuito, força maior, temos aqui também, gente, ó, a culpa exclusiva da vítima. Culpa exclusiva da vítima. Amigos e amigas, cuidado, hein? Se for uma culpa exclusiva da vítima, somente da vítima, não há que se falar em responsabilidade civil do Estado. Amigos e amigas, vou dar um exemplo para vocês, o exemplo também aqui de Santa Catarina, já que eu moro aqui, então vou dar exemplo daqui, né? Ah, mas eu quero exemplo da Bahia, gente, eu não moro na Bahia, eu moro aqui, né? Então vamos lá. Um beijo, Bahia! Nós temos aqui, ó, a dica de passeio, quando você for servidor público, rico, gastando por conta, é uma dica de passeio. Divisa com o Rio Grande do Sul, nós temos um município aqui em Santa Catarina que se chama Praia Grande. Gente, lá são localizados os cânions catarinenses. E temos um parque ali nesse município de Praia Grande, que é o Parque de Aparados da Serra, que é muito bem administrado pelo ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes, tá? Chico Mendes, e que faz um ótimo trabalho, gente. É uma trilha que você caminha por cima dos cânions, lugar alto pra caramba, né? E o ICMBio, lá os seus servidores, eles colocaram lá, gente, umas cancelas assim com cordas, não ultrapasse, umas placas, risco de queda, não ultrapasse, perigo, não ultrapasse. Gente, mesmo assim eu vi lá, pessoalmente eu vi várias pessoas pulando a cordinha e lá na beira do barranco fazendo um selfie. Oi, né? Uma vida por um selfie, ou um selfie por uma vida, enfim, não sei. Gente, se aquela pessoa cai ali, como já caíram várias pessoas, naquele penhasco lá, quilômetros, será que ela poderia, os familiares, enfim, né, poderiam pleitear uma indenização da autarquia ICMBio? Não, por quê? Ô, vítima fofa, culpa exclusiva sua, culpa somente da vítima, isso afasta a responsabilidade civil do Estado, tá? Agora cuidado, hein, gente? Não confundam culpa exclusiva com culpa concorrente, entre a vítima e o Estado, tá, gente? Por quê? Se for uma culpa concorrente entre a vítima e o Estado, gente, nesse contexto, o que se entende? Que ela só vai o quê? Amenizar, ela só vai atenuar a responsabilidade civil do Estado, tá, gente? Ela não vai afastar. Então, espera um pouquinho. Se for culpa, gente, da vítima, e do Estado, é uma culpa concorrente. Nesse contexto, colegas, é uma responsabilidade civil do Estado atenuada, tá? O Estado responderá, só que de forma o quê? Atenuada. Então, qual que é a culpa da vítima que afasta por completo a responsabilidade civil do Estado? É a culpa exclusiva da vítima, por quê? Culpa concorrente, ela só vai o quê? A gente atenuar a responsabilidade do Estado. Ok? Muito bem. Deixa eu aproveitar o gancho aqui, ó, venham comigo. Eu estava falando aqui de prazo prescricional até, né? Só para enriquecer mais o manual caseiro de vocês, deixa eu
colocar aqui, tem um julgado, gente, tem um julgado que fala aqui, ó, do STJ, tá? Que fala aqui da prescrição de 5 anos. Só para colocar aqui então, gente, ó. Então, o que eu falei? Que o STJ entende que quando o dano é provocado pela fazenda pública, a vítima tem o quê? 5 anos para propor ação, tá, gente? Ó, vou colocar aqui. É um recurso especial. É um recurso especial. Muito bem. 1081, aliás, 1.081.885 de Roraima, tá, gente? Onde o STJ, ele entendeu realmente que esse prazo prescricional contra a vítima, quando o dano é provocado pela fazenda pública, é aí de 5 anos, tá, gente? É um recurso especial, 1.081.885 Roraima STJ, em que ele sacramentou o entendimento de que a responsabilidade, ela é o quê? Ela é do Estado e a vítima tem o quê? 5 anos para demandar, ok? Legal. Então é isso aí, tá, gente? Causas excludentes da responsabilidade civil do Estado. Agora eu coloquei assim, ó, ponto 8, casos especiais. Vamos lá, gente, vamos lá. Casos especiais. Como assim? Vamos lá, gente, casos especiais. Qual que é a primeira hipótese aqui, gente, ó? Atos judiciais danosos. Será que o Estado responde, gente, por um ato judicial danoso? Será que o Estado responderá por um ato judicial danoso? Gente, cuidado, hein? Vamos pensar assim, ó. Divórcio litigioso, né, gente? Enfim, muita briga, muita coisa, tal. O magistrado dá a sentença e fala assim, ó. A guarda dos cachorrinhos. Que cachorrinhos? Os meus cachorrinhos. A Brisa, o Patrick, o Suel e o Choquito. Brisa, Patrick, Suel e o Choquito. A Brisa é uma pitilata. O Patriquinho é um York-lata, legal. O Suel é um labra-lata. E o Choquito, Choco, tadinho, é um lata-lata. Todos adotadinhos de rua, lindinhos, tá? Que eu adoro aqueles cachorrinhos. Mas enfim, gente, imaginemos lá um exemplo hipotético que a sentença judicial diga... A guarda dos lindinhos, dos fofinhos, dos cachorrinhos ficará com a requerente, não com o requerente. Ficará com a mulher e não com o homem. Ai não, gente, que isso? Foi uma decisão judicial que me privou da convivência diária com os meus cãezinhos, né? Eles lambem, são tão lindos e tal. E agora, foi uma decisão judicial que me provocou danos morais. Eu quero uma indenização do Estado porque uma sentença judicial, ela abalou meu psique, provocou danos morais. E aí, será que eu terei direito ou não a uma indenização do Estado nesse contexto? Não, lógico que não, gente. Por quê? Primeiro, porque o magistrado ele tem que ter liberdade para decidir, ok? Muito bem. E segundo, por quê? Quase sempre, salvo algumas exceções de jurisdição voluntária, mas quase sempre, quando alguém busca o Poder Judiciário é porque há um litígio, há um conflito de interesses. E quando o Poder Judiciário se substitui à vontade das partes e decide quem tem o melhor direito, o autor ou o réu da ação, quase sempre alguém sorri e alguém chora. Se todos aqueles que perdessem uma demanda em juízo, né, uma ação judicial, buscassem uma indenização por danos morais do Estado, consequência, a falência estatal. Então qual que é a regra? O Estado ele é o quê, gente? Ó, o Estado, volta aqui! O Estado ele é o quê? Irresponsável. Estado, ele não responde por atos judiciais danosos, tá? Ele não responderá por atos judiciais danosos. Beleza, gente? Muito bem. Agora, muito cuidado, hein? Muito cuidado. Temos aqui algumas exceções, né? Para variar um pouquinho. Temos exceções em que o Estado responderá sim por atos judiciais danosos. As exceptio são previstas onde? Ó, lá no artigo 70, aliás, no artigo 5º, perdão, no artigo 5º, inciso 75 da Constituição Federal, tá? Artigo 5º, inciso 75 da Constituição Federal. Qual que é a primeira hipótese, gente? Erro judiciário na esfera criminal, tá, gente? O Maíra entende aqui que a intenção do legislador mesmo foi trazer uma norma do processo penal aqui para a Constituição Federal, tá? Então, erro judicial na esfera criminal, tem se entendido aí que o Estado responderá assim, por mais que tenha decorrido de um ato judicial, ok? Legal. Teve um caso célebre, gente, de erro judiciário, depois pesquise se você tiver curiosidade, enfim, o caso dos irmãos Naves, década de 30, comarca de Araquari, Minas Gerais. Resumo da ópera, os irmãos Naves, agricultores, venderam lá uma safra, sei lá, uma safra, né, uma parte, enfim, não sei, venderam feijão para um cara
que veio de outro estado comprar o feijãozinho, o cara foi com um caminhãozinho, encheu de feijão, legal, pagou lá os irmãos Naves, só que o Fabrício, o nome do cara é Fabrício, hein? Que estava com o caminhãozinho, comprou lá o feijão, ele sumiu, o caminhão sumiu também, sumiu o feijão, os irmãos Naves foram acusados de matarem lá o Fabrício, ocultarem o cadáver e ficarem com o feijão e com o caminhão. Beleza, os caras foram meio gentil. E foi um processo eivado de vícios, os irmãos foram torturados, foram condenados. Um dos irmãos Naves ficou 15 anos preso, o outro, gente, morreu de tuberculose na cadeia. Após 15 anos, quem volta todo bronzeado, né, cabelo cortadinho, né, com blondo no cabelo, quem volta? O Fabrício, que não tinha morrido nada. Olha o que aconteceu naquela noite. Ele tinha que voltar para casa, em outro estado. Eu vou voltar amanhã, vou curtir a noite aqui na cidadezinha, em Araquari, Minas Gerais, vai ter uma quermesse rolando, eu vou na quermesse. Eu fui na quermesse, conheci uma moçoila que estava mancomunada com alguns larápios, né, com alguns furtadores e roubadores. Ele foi lá com a moçoila combinou com os comparsas, deram uma surra no Fabrício, furtaram o caminhão e o feijão. Olha que legal, gente. E falou, putz, estou ferrado. Se eu voltar para casa sem dinheiro, sem o caminhão e sem o feijão, meu pai me mata. Já sei, eu vou para o Paraguai. Foi para o Paraguai, ficou lá uns 15 aninhos, depois voltou. Gente, o maior erro judiciário da história do judiciário brasileiro, tá? Tem até um filme do caso aí dos irmãos Naves, um filme ruinzinho, tá? Um filme péssimo por sinal, mas tá aí o filme, tá, gente? Então, erro judiciário na esfera criminal, direito sem indenização. Outro ponto, gente, prisão além do tempo. Prisão além do tempo também gera à vítima aí uma indenização, tá? Uma indenização. Deixa eu fazer uma pergunta, gente. Uma prisão cautelar inócua. O que é uma prisão cautelar? É toda prisão, é toda segregação que antecede uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Toda segregação, toda prisão que antecede uma sentença penal definitiva é prisão cautelar, prisão preventiva, temporária, prisão em flagrante. E a prisão penal é após a sentença judicial transitada em julgado. Imaginemos que um juiz federal, ele decrete a prisão cautelar, a prisão preventiva de um empresário, numa ação penal, e no final da ação penal, após, sei lá, um ano, ele absolva o mesmo empresário. Então, o mesmo juiz que decretou a sua prisão preventiva, ele o absolve. Pensando bem, empresário, você é inocente, cara, você é inocente, absolvo, vire a página, viva a vida. O cara, eu estou preso há um ano à toa, senhor juiz. Uma prisão cautelar inócua, não adiantou para nada. Eu quero uma indenização. Terei direito ou não? Não, gente, o STF entende o quê? Que aqueles que foram vítimas, assim dizendo, de uma prisão cautelar inócua, eles não terão direito à indenização. Por quê? Se os magistrados, aliás, se o Estado respondesse civilmente por isso, os magistrados ficariam inibidos em decretá-las e talvez o dano social para o processo penal fosse muito maior. Então, prisão cautelar inócua, o indivíduo não terá direito a uma indenização, tá? Legal. Professores, se o próprio juiz age com dolo e fraude para me ferrar, o próprio juiz age com ânimos ferrandi, o próprio juiz, seu amiguinho de infância, né? Você fazia brincadeiras legais com ele, legais pra você, né? Pra ele era bullying. Puxava a cueca, fazia cuecão, né? Pegava a cueca do cara que é juiz hoje e puxava até em cima, criava apelidos, enfim. O cara sofreu na sua mão na infância. Você esqueceu, né? Quem bate esquece, quem apanha não esquece. Você esqueceu, após alguns 30, 40 anos, ele é juiz na ação penal em que você é réu. Ele, o mundo gira. E ele age com fraude e dolo para prejudicá-lo. Cuidado por quê? De acordo com o antigo CPC, com o antigo Código de Processo Civil, de 73, era uma responsabilidade pessoal do magistrado. Se o juiz agisse com dolo e fraude para prejudicá-lo, era uma responsabilidade pessoal do magistrado. Hoje é uma responsabilidade objetiva do Estado. De acordo com o antigo CPC, nesse caso, fraude ou dolo do juiz para prejudicá-lo, responsabilidade pessoal do magistrado. Atualmente, de acordo com o novo CPC 2015, é uma responsabilidade objetiva do Estado e o Estado irá propor depois uma ação de regresso lá contra o magistrado. Legal? Muito bem. Como diz meu cliente, majestade. Vamos lá, gente, ó. E temos aqui também um outro caso especial, lei danosas. Gente, será que o Estado responderá por leis danosas?
Então imaginemos que eu tenho um big de um terreno aqui, gente, ó, no Jurerê Internacional, que terreno maravilhoso. Fui consultar a lei do município, a lei de zoneamento, opa, no meu terreno aqui eu posso construir um prédio de até de 20 andares. Nossa, que legal. Gente, posso construir um prédio de até 20 andares. O preço do meu terreno ele vale, sei lá, 3 milhões. Vou segurar um pouquinho, não vou vender ainda não, vou deixar valorizar mais ainda. Pô, 10 andares aqui, tem gente que vai pagar mais pelo terreno, legal. Só que a lei muda, é promulgada uma nova lei de zoneamento que altera o número de pavimentos naquela região. Então, naquele terreno onde eu poderia edificar até 10 pavimentos, atualmente somente o quê? 2 pavimentos. Gente, foi uma lei danosa para mim, porque o meu terreno que valia 3 milhões, hoje vale 100 mil reais. O preço caiu drasticamente. Sacanagem. Eu quero uma indenização do município porque foi uma lei danosa. E aí, gente, ser indenizado ou não? Não. Mais uma vez, o Estado ele não responde, gente, por leis danosas, porque a lei nunca agrada a todos e a lei é vontade do povo. Por quê, gente? Como assim vontade do povo? Você elege um representante parlamentar que elabora a lei e o representa, a sua vontade. Só que tem uma exceção. Tem uma exceção em que o Estado responderá sim por uma lei danosa. Tá aqui, gente, ó. Lei danosa declarada inconstitucional, tá? Se for uma lei danosa declarada inconstitucional, tem se pugnado sim pela responsabilidade civil do Estado, ok? Vamos aproveitar o gancho aqui, gente, ó. Questão de prova, vamos só para fechar bonito aqui, para fechar, né, com chave de ouro. Vamos aqui, uma questãozinha de prova, gente, ó. Lararará. Aqui você, tá aqui, gente, uma questãozinha de prova que fala exatamente sobre isso. Vamos lá, aqui, não, aqui, boa. De acordo com o Supremo, a responsabilidade objetiva do Estado aplica-se a todos os atos do Poder Judiciário. Errado, porque em regra o Estado ele nem responde por atos judiciais típicos, né? Responde lá, excepcionalmente, por uma prisão além do tempo ou erro judiciário na esfera criminal. Boa, mais uma aqui, ó, PF. Atos decorrentes de lei declarada inconstitucional não acarreta obrigação de indenizar. Errado porque, gente, é justamente a exceção em que o Estado responderá sim por uma lei danosa, tá? Se ela for tida como inconstitucional. Deixa eu ver se tem outra, tem sim. Lararará, aqui, gente, ó. Suponha que o Tribunal de Justiça do DF Territórios, por intermédio de um oficial de justiça, no exercício de sua função pública, pratique ato administrativo que cause dano a terceiros. Nessa situação, não se aplicam as regras relativas à responsabilidade civil do Estado, já que os atos praticados pelos juízes e pelos auxiliares do Poder Judiciário não geram responsabilidade do Estado. Errado por quê, gente? O Estado ele não responderá por um ato judicial típico, uma sentença judicial. Agora, por um ato administrativo, praticado por um oficial de justiça ou até pelo próprio magistrado, responsabilidade civil do Estado sim, tá? Questão errada, flagrantemente falsa. Para por aqui. Beijo no coração, até a próxima aula. Valeu!